Olá, tudo bom? Qual será o tema desse vídeo? Tatuagens. Vamos aprender sobre? Fundo amarelo que se lê Biologia Acessível em tópicos de biologia. Então, quais instrumentos que realizam uma tatuagem? Podemos citar alguns. A primeira seria a maquininha, sendo a mais tradicional e realizada. Fotografia à esquerda de uma máquina de tatuagem. Já a segunda seria uma técnica que se utiliza de osso, sendo uma das mais antigas do mundo. Ossos lapidados para tatuagem à esquerda. Toda tatuagem, para ser feita, precisa de agulha para penetrar a pele, inserindo a tinta. Logo, a primeira alternativa seria o uso da maquininha, a segunda, os ossos, a terceira é uma técnica chamada tebori. Nela se utiliza madeira junto com a agulha, sendo feita de maneira manual. Fotografia de uma tatuagem feita por Tebori. Temos ainda uma quarta técnica que se chama hand pocket. Ela se utiliza de apenas de agulha, sem necessitar de outro instrumento junto. Fotografia de uma tatuagem feita com apenas uma agulha. Cada tatuador pode aderir a técnicas diferentes para tatuar uma pele. É interessante conversar com o tatuador sobre sua técnica, porém a mais comum entre elas é o uso da maquininha. Como uma tatuagem é feita? Nossa pele temos três camadas: epiderme, derme e hipoderme. Ilustração das camadas da pele à esquerda. Na primeira camada, as células estão em constante renovação. Já a segunda camada, a derme, não renova, logo ela é uma camada mais estável. Devido a isso, quando uma tatuagem é feita, é necessário que a agulha penetre a epiderme até chegar na derme. Ilustração da agulha de tinta injetando tinta entre as camadas. Além disso, na derme encontramos vaso sanguíneo, terminações nervosas, o que faz o processo de tatuar ser dolorido. Dependendo do lugar onde se tatua, alguns irão doer mais do que outros. Mapa de dor do corpo humano à esquerda. É necessário conversar com o tatuador sobre os locais onde deseja se tatuar para saber onde poderá doer mais. Tem uma pesquisa que tenta explicar como e por que uma tatuagem é permanente. Lembra da escama da pele? Quando a tatuagem é feita na derme, ocorre uma lesão na pele, que formará uma cicatriz. Ilustração da agulha ferindo a pele. A partir disso, o corpo produz células de defesa ao local lesionado. Uma dessas células de defesa é o macrófago. Ilustração da chegada dos macrófagos pela corrente sanguínea. Ele irá tentar degradar a tinta, porém as moléculas que compõem a tinta são grandes. Devido a isso, o macrófago não irá conseguir dissolver a tinta, então irá fixar ela. Este processo chama-se captura. Ilustração da fagocitação pelos macrófagos. Porém, em dado momento, todas as células morrem, o que é chamado de apoptose. E o que acontece? O primeiro macrófago que capturou a tinta morrerá, liberando a tinta. Porém, o segundo macrófago irá capturar essa tinta. Segundo a pesquisa, a tatuagem se torna permanente devido ao processo de captura, liberação e recaptura. Conseguiram entender? Agora tem uma pergunta para vocês. Por que as tatuagens desbotam? Fotografia de uma tatuagem desbotada nas costas. Podemos ter duas respostas possíveis. A primeira depende do lugar onde se tatua, pois a pele é mais fina, logo as camadas são ainda mais finas. E o que acontece? No momento que se tatua, parte da tinta pode estar na epiderme, que sofre a regeneração celular, eliminando a tinta presente e botando a tatuagem. Fotografias microscópicas de uma pele grossa e fina. Já a segunda resposta relaciona ou a qualidade de tinta ou a sua concentração de tinta. Lembra do momento que se tatua várias células de defesa são enviadas? E se houver pouca concentração de tinta, é possível que facilite a degradação da tinta pelos macrófagos. Uma tinta que tenha boa qualidade de concentração passará pelo processo de captura, liberação e recaptura permanentemente. Além disso, quais são os riscos da saúde que a tatuagem pode ter? O primeiro está no uso de agulha contaminada.
utilizada de uma pessoa para outra. Fotografias microscópicas de uma agulha reutilizada em etapas. Nesse caso, há uma contaminação generalizada, que pode transmitir doença e DST. Para evitar isso, é necessário conferir os locais dos tatuadores se possuem a documentação correta para exercer a profissão. Já o segundo risco está na tinta. No processo que faz da tinta, pode acontecer contaminação de bactérias, o que isso pode levar a um quadro de infecção. Fotografia de uma máquina de tatuagem pegando tinta. Para relembrar, o primeiro risco está na agulha contaminada. Já o segundo risco está na tinta. Dentro do risco presente na tinta, encontramos dois principais: a tinta contaminada e os casos de alergia à tinta. Devido a isso, é importante informar sobre o local que se tatua, sobre a tinta está correta, dentre outras informações. Além disso, como acontece a variação de cor da tinta? A mais comum é tinta preta, que utiliza carvão. Legal, né? Já a tinta vermelha utiliza o elemento cádmio. E a azul se utiliza o elemento cobalto. E por último, a tinta branca utiliza o elemento titânio. Fotografias de rochas de carvão, cádmio, cobalto e titânio, respectivamente. Sobre os casos de alergias, não são frequentes, porém, quando acontecem, Fotografia de um ombro tatuado com alergia. as principais tintas apontadas como alérgicas são as mais vibrantes, como por exemplo o verde, azul e amarelo. Já a tinta preta é quase raro os casos de alergia. E o que acontece quando não gosta da tatuagem e deseja retirar a arte? Então, não há técnica que remove uma tatuagem 100%. A tinta, por estar localizada na segunda camada da pele, torna o processo de remoção difícil. Mas se quiser tirar a tatuagem, quais as técnicas que possibilitam? Tem três técnicas, sendo as duas primeiras são mais doloridas de fazer. A primeira seria a esfoliação e a segunda a abrasão. Ilustração de um lixamento de pele à esquerda. Lembram quando você começa a aprender a andar de bicicleta e acaba ralando os joelhos, machucando? Então, essa aparência ralado é parecido ao que acontece nessas duas técnicas de remoção de tatuagem. Já a terceira técnica se utiliza de laser, mais especificamente dos lasers que Richard. Fotografia de aplicação de laser sobre uma tatuagem. E como realiza a remoção de tatuagem? Lembram dos macrófagos? Ele não consegue degradar moléculas de tinta por elas serem grandes. Sendo assim, os lasers penetram na pele, quebrando essas moléculas em partes menores, facilitando a ação dos macrófagos em degradar a tinta. Ilustração da fagocitação pelos macrófagos. A frequência de laser irá quebrando as moléculas em partes cada vez menores. Contudo, há um porém. O laser emite uma frequência de onda determinada, que dependendo da coloração da tinta da tatuagem, ele não irá quebrar as moléculas de tinta de colorações específicas. Fotografias em sessões de remoção por lasers de uma borboleta azul. Por exemplo, a tinta preta, o laser consegue fragmentar, diferente da tinta de cor verde, azul e amarelo. Sendo assim, tomem cuidado na hora de decidir de fazer uma tatuagem. Agora, finalizando o tema, você tem alguma tatuagem? Doeu? Removeu? Um beijo, até a próxima. Fundo amarelo que se lê Biologia Acessível em tópicos de biologia.